Como o Snyderverse poderia ser salvo? Bem, meus amigos, isso é um assunto um pouco polêmico, afinal, poderia o conturbado universo da DC liderado por Zack Snyder ser salvo? Antes do vídeo começar, gostaria de te dizer que sou fã de filmes de heróis, não sou fanboy de nenhum diretor, a não ser que estejamos falando de James Cameron, aí sim eu sou babão de James Cameron. Mas fora isso, eu vejo muita gente na internet pagando pau para os irmãos russos, para Zack Snyder, para Josh Whedon, entre outros. E sim, eles são ótimos diretores, mas entrando mais a fundo no universo DC, nos fãs em geral, temos agora uma nova rixa entre os fanboys de Zack Snyder e os fanboys de James Gunn. Bem, deixando isso de lado, vamos focar no Snyderverse. Zack Snyder é um diretor renomado, dirigiu ótimos filmes como 300, o Watchmen, esse último sendo uma adaptação muito boa do quadrinho de Alan Moore. Então, com o sucesso que a Marvel estava fazendo com seu universo compartilhado, a DC então iniciou o universo da melhor forma, lançando o filme do maior herói de todos, Superman. Intitulado como Homem de Aço, lançado em 2013, é um filme que tem muitos haters, mas que também tem muitos fãs. Este aqui que vos fala está no grupo de fãs, porém eu admito que o filme pecou em algumas coisas e vamos já começar melhorando o filme agora. Começando com a coloração. O filme não é tão escuro como alguns dizem e sem vida. Porém, como é um filme do Superman, ele deveria ser um pouco mais colorido. E sim, me atrevo a dizer que deveria ser um pouco mais infantil em algumas coisas para pegar o público infanto-juvenil. Eu tornaria mais colorido, trocando a paleta de cor e deixando ele mais vivo. Outro ponto que para mim é o pior do filme, a morte de Jonathan Kent. Ele não precisava morrer e, se ele fosse morrer, não precisava morrer daquele jeito tosco. Essa cena da morte dele me incomoda sempre que reassisto o filme. Analisando todo o contexto da cena, podemos dizer que Clark já era adulto, ou simplesmente forçado o cabelo lá do Henry Cavill para ele parecer mais jovem, mas não tem como. Se fosse fazer a morte dele desse jeito, deveria ter colocado o ator que faz o Clark adolescente ou até criança. Porque tenho certeza que o Superman ou até mesmo você que está assistindo não deixaria seu pai morrer. Então, eu manteria ele vivo. Outro ponto, o elenco. Para baratear o filme, eu não colocaria atores famosos para interpretar em pequenos papéis, como por exemplo o Jonathan Kent é um exemplo disso. Colocaria outro ator mais desconhecido e não mataria ele para manter em projetos futuros. Continuando as mudanças, aqui me refiro mais à adaptação de certas coisas que deveriam ser melhoradas, como por exemplo a Fortaleza da Solidão deveria ser mais como o primeiro filme de Christopher Reeve ou como o filme lançado recentemente do Superman. Um último ponto, a quantidade de mortes. Muita gente reclama que o filme teve muitas mortes, mas temos que ter a dimensão das coisas aqui. O Superman estava enfrentando um grupo de kryptonianos, Faora, Zod, sem contar aqueles brutamontes lá. E eu acredito que sim, devia ter mortes, até porque estamos lidando com um nível colossal de super soldados kryptonianos. Mas a quantidade foi muito grande para um filme de herói, na minha opinião. Creio que deveria ter sido reduzida, como até ocorre em Batman vs Superman, mas sem muita fantasia, como no filme atual, que o Superman consegue salvar todo mundo. Na minha opinião, deveria sim ser mantido algumas mortes, principalmente daquele grupo que destrói uma daquelas máquinas planetárias, onde leva Faora e todos os kryptonianos para a Zona Fantasma. Aquela cena foi muito boa. Com isso, salvamos Homem de Aço, um filme que gosto muito, que tem as melhores cenas de voo do Superman, na minha opinião, e que tem as melhores cenas de luta dos filmes de heróis, na minha opinião também. Em 2016 temos a continuação do universo com Batman vs Superman, um filme que agrada a uns e não agrada a outros, mas nesse caso eu não faria esse filme, ainda não era tempo. Quem leu quadrinhos, ouviu animações, sabe que de fato o embate entre o Morcegão e o Superman é na HQ de Frank Miller, onde o Batman já está bem velho. Pro começo do universo, eu não faria isso. E na minha opinião, enquanto a concorrente Marvel lançava 2 a 3 filmes por ano, a DC passou um intervalo grande sem lançar, lançando Homem de Aço em 2013 e só depois em 2016, 3 anos depois, lançando o segundo filme do universo. E aí eu lembro que na época eu não sabia que seria um universo compartilhado, então eu até fiquei surpreso por ter mantido o mesmo ator do Superman, até por conta do intervalo. Mas aí, vamos lá.
O filme Homem de Aço arrecadou um total de 670 milhões de dólares, o que torna sucesso, porém estamos falando do maior super-herói de todos, então ele merecia mais. Com um ajuste nos pontos que falei, provavelmente teria mais bilheteria e seria mais elogiado pela crítica, então me atrevo a dizer que já começamos bem. Continuando o universo em 2014, sim, estou sendo ambicioso, lançaria o filme The Batman com Robert Pattinson. Sim, você pode estar achando que sou hater do Batman do Ben Affleck, mas eu não sou. No quesito Bruce Wayne, para mim o melhor é Christian Bale, mas do Batman em si, não estou me referindo a filmes, até porque a trilogia do Christian Bale é a melhor de filmes de heróis, na opinião de todo mundo, isso é unânime. Eu estou me referindo ao Batman em si. O Bat Affleck, ele era parrudo, era rápido, a roupa dele permitia uma luta mais ágil, mais rápida, enquanto os outros só lutavam no cotovelo e não conseguiam olhar para o lado, por exemplo. Mas pensando no nosso universo, eu escolheria um bom ator, Robert Pattinson é um bom ator, que é mais jovem, e lançaria o filme The Batman, sem história de origem, como foi lançado no filme de Matt Reeves em 2022, porque já haviam visto essa história várias vezes e lançaria do jeito que foi lançado. Minha única alteração no filme seria um pouco mais de ação, tendo mais lutas envolvendo Batman e os outros. Na cena pós-crédito, eu faria com que o Batman visse as notícias do caos que ocorreu em Metrópolis, ligando assim os dois filmes. Estamos em 2014 e já apresentamos os dois maiores heróis da DC, mantendo a formação original da Liga de Zack Snyder. Temos Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Cyborg e Flash. Desses citados, o único que eu não vejo para carregar um filme solo seria o Cyborg. Então seguimos para 2015 com Homem de Aço 2, intitulado por mim Homem de Aço 2, Homens e Deuses. E aqui, bolando o roteiro, a gente teria o primeiro ato, que seria o legado de Zod. Após a batalha de Homem de Aço, a Terra ainda está em reconstrução, Superman ajuda em desastres, mas é constantemente criticado na mídia por não responder a governos, apenas ao que ele julga certo. Surge Lex Luthor, Nicholas Hoult, porque eu não curti muito o Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Então, Nicholas Hoult, jovem gênio e CEO da LexCorp, ganha fama financiando a reconstrução de Metrópolis, publicamente é filantropo, secretamente obcecado em controlar a tecnologia kryptoniana. O governo dos Estados Unidos entrega a Luthor acesso ao corpo de Zod, alegando que seus cientistas não conseguem decifrar a biologia kryptoniana. Amanda Waller supervisiona o projeto. Em paralelo, conhecemos Victor Stone, estrela universitária cujo pai Silas Stone trabalha em laboratórios contratados por Luthor para estudar a fusão da tecnologia alienígena e humana. Aqui a gente tem uma cena de ação inicial, Superman intercepta um grupo terrorista que roubou armas militares de alta energia, já com chips alienígenas vendidos no mercado negro por dentro da LexCorp. Ele salva os reféns, mas os militares acusam Superman de agir sem autorização, aumentando as tensões políticas. No ato 2, a gente teria a ascensão do monstro. Lex Luthor convence políticos de que Superman é uma ameaça global. Se um dia ele decidir governar em vez de proteger, quem poderá pará-lo? E com esse discurso, paralelamente, Luthor faz experimentos no corpo de Zod, tentando fundir DNA kryptoniano com tecnologia. Ele acredita que pode criar um campeão humano, uma arma sob seu controle. Durante um teste, ocorre uma catástrofe. Zod é reanimado de forma distorcida, sua biologia se fundindo com materiais kryptonianos e tecnologia experimental. Simplesmente nasce o monstro kryptoniano, inspirado no Doomsday, o nosso apocalipse. Superman enfrenta o monstro pela primeira vez numa área isolada, mas quase é derrotado. A luta brutal destrói uma base secreta e o público acredita que Superman provocou a catástrofe. Temos aí uma grande cena de ação no meio do filme, Superman vs o monstro de Zord em um deserto militar. O monstro é estável, cresce a cada golpe, absorve energia. Superman só consegue segurar a criatura, mas não destruí-la. Nesse caos, Victor Stone sofre um acidente em um laboratório da LexCorp, ficando gravemente ferido. Seu pai, desesperado, usa o projeto cibernético alienígena para salvar a vida do filho, e assim nasce o nosso ciborgue. Temos o ato 3, que é a guerra de imagem. Luthor manipula a mídia.
viram, Superman atrai monstros alienígenas. Sem ele isso não teria acontecido. Prega que só humanos devem proteger humanos. Superman se sente enfraquecido, não apenas fisicamente, mas pela dúvida se realmente trouxe mais riscos à Terra do que salvação. Cyborg inicialmente rejeita sua nova forma, mas percebe que pode ser a única arma contra o monstro. O monstro de Zod reaparece agora maior, quase imparável, rumando para Metrópolis. E aqui a gente tem um clímax, uma batalha final em Metrópolis. Superman enfrenta um monstro com todas as forças, mas a Kryptonita introduzida no processo de mutação o enfraquece. Cyborg chega para salvar Superman, proteger civis e, com suas armas integradas, e ajudar na luta. Em uma luta brutal, Superman e Cyborg unem forças, Superman conduz o monstro para o espaço, mas o monstro sobrevive e volta, Cyborg descobre como usar a energia kryptoniana dentro de si para sobrecarregar o monstro, Superman mesmo enfraquecido aplica o golpe final com a ajuda de Cyborg, destruindo a criatura em uma explosão colossal. E o desfecho, a cidade foi salva, mas a destruição reacende o debate. Superman é um herói ou um perigo que atrai ameaças maiores? Cyborg se torna um novo símbolo, mas teme ser uma arma viva. Luthor publicamente sai como visionário por ter previsto o perigo de Superman, mesmo sendo o verdadeiro responsável. Na última cena, a gente tem o Superman refletindo no telhado do planeta diário com luz, e aqui eu caracterizaria com aquele globo lá que tem em Superman o Retorno, dizendo que precisa conquistar a confiança da humanidade, não apenas protegê-la. Na cena pós-crédito, a gente tem Bruce Wayne observando as gravações da Batalha de Metrópolis no Bate-computador. Inclusive, ele acessa arquivos de outros meta-humanos, vê a gravação da criação do Cyborg, vê o arquivo do Aquaman e vê a foto da Mulher Maravilha. E agora a gente chegou em 2016, ano que originalmente foi lançado Batman vs Superman, e como estava o mundo DC na época. Havíamos três universos em 2016. Tínhamos o DCEU, DC Extended Universe, começado em 2013 com o Homem de Aço. Tínhamos o Arrowverse, começado em 2012 com a série Arrow, do Arqueiro Verde. Tínhamos o DCU, que era o universo das animações. Eu não vejo problema das animações seguirem seu próprio rumo. Porém, 2016 seria o ano que aconteceria um evento onde uniria os universos das séries e dos filmes. Se você acompanhou esse universo, sabe que o Arrowverse começou muito bem. A série do Arqueiro foi muito boa até a terceira temporada, assim como a do Flash. E em 2016 a série do Arqueiro estava em sua temporada de número 5, se não me engano. E a do Flash estava na número 3. Supergirl também estava na segunda, e a série DC Legends of Tomorrow seria lançada a sua primeira temporada. Então aqui, com essas séries e os filmes lançados até então, iria acontecer um dos maiores eventos da história da DC, Crise nas Infinitas Terras. Uma breve explicação. No universo DC, creio que nos anos 80 a 90 existiam muitas terras diferentes em suas histórias, que acabou ficando desorganizado. Com o intuito de unificar o universo dos quadrinhos, foi lançada a Crise nas Infinitas Terras, onde basicamente na luta contra o Anti-Monitor, muitos personagens morrem e a Terra unificada em uma só, com uma única versão de cada herói. Mas antes disso acontecer, no começo de 2016 teríamos o lançamento de Batman e Superman. Exatamente, não Batman vs Superman, seria Batman e Superman, a origem da justiça. Sem um embate físico de ambos, mas seria adaptado parte da Superman e Batman, os melhores do mundo, com Lex Luthor e Coringa juntando forças e os heróis tendo que trabalhar em conjunto. No final, o que ocorreria? Eles fariam uma forma de reverter a Zona Fantasma, trazendo os kryptonianos aprisionados em Homem de Aço. E aí teríamos uma grande luta envolvendo Superman, o Batman apoiando com as granadas e bombas de Kryptonita, o Cyborg apoiando, tentando reverter o efeito da Zona Fantasma que estava sugando a Terra novamente, terraformando para transformar a Terra em Krypton. E aqui o Superman estaria lutando contra a Faora, o Brutamontes e outros kryptonianos fortes e treinados, visto que eles sempre foram soldados. E aqui, com o caos, seria a introdução da Mulher Maravilha, que enquanto ela estava na ilha discutindo com a mãe sobre se envolver novamente em conflitos, a mãe dela insistia para que ela ficasse, mas ela disse que não faria isso de novo, visto que teve um estrago muito grande anos atrás. Ela está se referindo a Homem de Aço. Ela desobedece a mãe e começa uma luta mortal contra a Faora, que era a mais mortal kryptoniana.
E enquanto isso, Superman lutaria contra outros kryptonianos. E aqui teríamos lutas bem elaboradas, estilo que ocorreu em Homem de Aço, com Mulher Maravilha e Batman versus Faora, enquanto Superman dava cabo dos demais. Mulher Maravilha derrotaria Faora com o apoio de Batman. O apoio de Batman foi crucial porque a Mulher Maravilha, mesmo sendo foda, ela não é tão forte quanto uma kryptoniana. Mas aí o Batman, atirando aquelas bombas de kryptonita, conseguiu enfraquecer a Faora. E assim, após uma grande luta, ela foi derrotada. E sim, aquela foi morta. O Superman, aguentando outros brutamontes lá, com a ajuda da Mulher Maravilha, que chega posteriormente, também consegue derrotar os demais e o Cyborg consegue colocar o restante de volta para a Zona Fantasma, selando definitivamente. O filme termina com o dia sendo salvo, uma mini informação da Liga com Superman, Cyborg, Mulher Maravilha e Batman, e aqui teríamos uma cena pós-crédito. A primeira, Mulher Maravilha recebe o sinal das Amazonas que algo está errado e ela interpreta o sinal que é sobre as caixas maternas que estão se mexendo. Em seguida, a Mulher Maravilha contata o Batman que fala que irá fazer uma busca por meta-humanos porque está vendo que uma guerra está para vir. E aí a gente começou 2016 com tudo, mas aqui com o sucesso dos filmes lançados, sim, estou me achando roteirista foda. A DC foi ambiciosa e apostou em mais 2 filmes para o calendário até o fim do ano, sendo eles Mulher Maravilha e Shazam. Mulher Maravilha é um filme que eu não mudaria nada, foi um filme que fez sucesso e com a construção até então do universo se encaixaria bem. Então não faria alteração naquele filme que foi lançado, visto que mostra a origem da nossa semideusa e é um bom filme. No final do ano, no Natal, para ser exato, seria lançado Shazam, um filme de comédia para agradar mais as crianças, mas que não deixa de ser um filme bom, não mudaria nada. A diferença seria na participação do Henry Cavill como Superman no final do filme, diferente do que ocorreu lá no Superman 2019 lá, que aparece com a cabeça cortada. Enfim, Shazam é um filme diferente, de baixo orçamento, que ao meu ver é um pouco genérico, mas que tem alma. E se não tivesse sido lançado no mesmo mês que Vingadores, com certeza teria feito mais bilheteria. Mas é isso. Em paralelo, isso ainda em 2016, teríamos o arco de Crise nas Infinitas Terras, onde seriam canceladas algumas séries e a gente teria de fato o que ocorreu na TV, só que num escopo menor, até porque teríamos menos séries do que quando ocorreu esse crossover. Mas aí eu manteria a essência, a referência ao universo de Smallville que ocorre, a referência para o universo lá de Superman, o Retorno, a referência para o universo do Batman, do nosso saudoso Adam West, que ainda estava vivo, então poderia participar do crossover. Se você já leu os quadrinhos, sabe que a Supergirl morre e eu manteria isso para cancelar a série da Supergirl. A série do Arqueiro também já não estava tão boa na época, então seria finalizada também. Legends of Tomorrow também seria finalizada e assim unificaria uma só Terra. Com isso eu manteria basicamente alguns integrantes da série do Flash que seriam Flash, Snart, né, que é o Capitão Frio, o Flash Reverso. Por mais que eu goste muito dos outros integrantes, eu acho que não tem muito espaço nos filmes. Dito isso, a Iris seria rebutada. A atriz pode ser boa, mas o roteiro cagou nela por tanto tempo que eu simplesmente não suportaria ver aquela mulher interpretando a Iris de novo. Então, assim a Terra estaria unificada para a Terra principal, que é a Terra dos filmes, e o nosso universo DC estaria consolidado em apenas 2 universos diferentes: o DC Extended Universe dos filmes e séries e o DCU, que seria das animações. Com isso, eu finalizaria as séries da CW e investiria em séries com outros personagens menores, porque o Flash é um personagem muito grande para ficar preso a uma série. O Stephen Amell não combinava muito com o Arqueiro Verde e assim por diante. Acho que tinha dado o que tinha que dar e é isso. Então, recapitulando nosso universo, teríamos a equalização do universo de séries e filmes, e os filmes lançados até então seriam Homem de Aço, lançado em 2013, The Batman, lançado em 2014, Homem de Aço, Homens e Deuses, lançado em 2015, Batman e Superman, A Origem da Justiça em 2016, Mulher Maravilha em 2016 e Shazam também em 2016. E agora, começando o ano de 2017 com o filme do Esquadrão Suicida. O único ponto do elenco que eu mudaria seria o Will Smith. Todo mundo ama o Will Smith, inclusive eu.
mas temos que lembrar que são vilões. E pegar atores tão conhecidos assim não dá muito certo. Então eu mudaria o ator do Pistoleiro. O filme de Esquadrão Suicida originalmente é bem ruim, porém os primeiros 40 minutos é puro cinema. A introdução dos personagens e mostrando como foram capturados pelo Batman, o Capitão Boomerang sendo capturado pelo Flash é muito bom. Aqui seguimos com isso. E o Coringa, que já apareceu no filme de Superman e Batman, seria interpretado pelo Jared Leto. Mas não aquele funkeiro, e sim aquela versão do Snyder que aparece no pós-crédito de Liga da Justiça. As mudanças feitas aqui nesse filme seria principalmente nos inimigos. No filme, os humanos são transformados nos NPCs chamados Olhos, sem sangue, bem genérico. Nesse caso aqui, seguiria a ideia do Snyder e ao invés dessa novela, a magia iria conseguir entrar em contato com o Lobo da Steppe, onde ele enviaria para seu controle um exército de parademônios, onde lutaria contra o Esquadrão Suicida. E aí, após muita ação, derrotariam a magia e o irmão dela, mas sem aquela forçação de amizade que vemos cada um tentando, sei lá, enfim. Amanda Waller tocando terror como esperado, e isso se passaria em outro país, onde o Esquadrão Suicida teria sido enviado para destruir informações, semelhante ao que ocorre no segundo filme, basicamente serviço sujo, que é o que o Esquadrão faz, e após isso o Lobo da Steppe aparece, mata alguns inimigos, como a magia, por exemplo, mas antes dela morrer, revela onde estão as outras caixas maternas, né? E ele mesmo mata e vai embora em busca das três caixas, uma localizada no laboratório do Lex Luthor, outra com as Amazonas e a outra no reino de Atlantis. Cena pós-crédito, manteria a mesma com Batman pedindo para Amanda desativar o esquadrão e com a Amanda respondendo ironicamente que iria desativar e chamando ele de riquinho, igual o que ocorre com a animação da Liga da Justiça onde o Batman fica surpreso. Já nas séries, como o filme The Batman abriu um bom universo, né? A gente teria o lançamento da série O Pinguim, que de fato ocorreu após o filme The Batman, e o investimento da série Krypton, estrelado por Russell Crowe dessa vez, onde mostra os últimos dias de Krypton. Nessa série, Krypton, que realmente existe, mas não faz parte de nenhum universo compartilhado, a gente seria introduzido à raça da Mulher Gavião também, se não me engano, os Tanagarianos, e também seríamos introduzidos ao que será um grande vilão, Brainiac. Sem contar que teríamos também a introdução da prima de Superman, a Supergirl, já estrelado por outra atriz, e sua família e a grande cidade de Kandor. Esquadrão Suicida teria lançado no começo de 2017, então na metade do ano seria lançado o filme do Lanterna Verde. Aqui, ao invés de Hal Jordan, nosso Lanterna Verde seria nosso querido Jon Stewart. Seria um filme bom, com foco na tropa dos Lanternas Verdes em conflitos alienígenas. Seria um filme com uma pegada bem Star Wars, político e bem desenvolvido, com conflitos reais, só que em outros setores da galáxia, respeitando, é claro, a origem do nosso Lanterna Verde terráqueo. E então, no final de 2017, a gente teria o lançamento do filme mais esperado pelos fãs da DC. Isso mesmo, Liga da Justiça. Como já teríamos a introdução da maioria dos heróis, como Batman, Superman, Mulher Maravilha e Cyborg e Lanterna Verde, o começo do filme seria mantido só para o Batman contatar o Flash, recém-incorporado no universo, interpretado por nosso querido Grant Gustin, e o Aquaman, que ainda não teria tido um filme solo. E aí o desenrolar da trama eu mantenho e cortando boas introduções desnecessárias, o Lobo da Steppe seria derrotado da maneira que foi pela Liga da Justiça, não sendo um adversário tão forte contra a Liga completa, mas antes de morrer ele teria conseguido localizar que a equação antivida que o Darkseid tanto busca estava na Terra. E assim, o terrível Darkseid conseguiria vir com seu exército de parademônios e outros monstros, e aqui teríamos basicamente uma adaptação de Liga da Justiça Guerra, uma animação lançada em 2014 muito boa. Se tu não assistiu, precisas assistir. Com o novo Deus presente na luta, a Liga da Justiça estava numa luta de igual para igual. Me atrevo a dizer que até em desvantagem porque Darkseid é muito poderoso. Superman havia sido parcialmente derrotado e enviado para Apokolips. O Batman foi a seu resgate enquanto o restante da Liga lutava contra o monstro. Shazam aparece e se junta na briga,
Com a ausência do Batman e do Superman, quem assume a liderança é a Mulher Maravilha, sendo treinada desde cedo pelas Amazonas, orquestra estrategicamente a batalha em que consegue prejudicar um dos olhos de Darkseid com sua espada. Com o olho danificado e com o retorno do Superman e do Batman, a Liga consegue derrotar Darkseid, que fica surpreso, pois não levou todo o seu exército, subestimando os terráqueos. E Cyborg consegue mandar ele de volta para Apokolips, que antes de ser enviado novamente, ativa a autodestruição de todos os parademônios que estavam na cidade. Durante o conflito, temos uma grande cena, né, envolvendo Lanterna Verde e Flash trabalhando juntos, reunindo todos os parademônios que explodem dentro de uma contenção criada pelo Lanterna Verde. E após o fechamento dos portais, temos aquela entrega, a entrega das medalhas, o batismo oficial, entre aspas, da Liga da Justiça e o final do filme. E aqui teremos duas cenas pós-crédito. A primeira, relacionada ao filme da Aquaman, que será lançado, todo aquele conflito que já conhecemos. A segunda, relacionada a Darkseid conversando com a vovó Bondade, enquanto a mesma treina uma elite de guerreiras. Ela fala que os cientistas estão criando algo poderoso usando o DNA do Superman e que irá mandar essa criação como um presente para os terráqueos, enquanto Darkseid se recupera 100% dos ferimentos. No final da cena, podemos ver um monstro horrível abrindo os olhos, e para quem manja sabe que estou falando do Doomsday, o Apocalipse. Após esse filme, no começo de 2018, teríamos o lançamento de Aquaman, filme que eu não mudaria em nada porque gostei muito e ainda bateu 1 bilhão em bilheteria, o único do universo da DC compartilhado a chegar nesse nível. E é um filme muito bom e serve como continuação direta do filme da Liga. Então, para encerrar o vídeo, temos Homem de Aço, lançado em 2013, The Batman, lançado em 2014, Homem de Aço, Homens e Deuses, 2015, Batman e Superman, A Origem da Justiça, em 2016, Mulher Maravilha em 2016, Shazam em 2016, Esquadrão Suicida em 2017, Lanterna Verde em 2017, Liga da Justiça em 2017 e Aquaman, lançado no começo de 2018. E com isso, encerramos a fase 1 da DC, refatorando o Snyderverse, e te convido a deixar seu like, seu dislike, se inscrever no canal e falar se devo continuar com a fase 2. E até o próximo vídeo. The time has come for Atlantis to rise again.